Amado, vencendo na área de orfandade, sexualidade distorcida, religiosidade, codependência impositiva e outras coisas. Meu nome é Fabiano. Eu posso dizer que em algumas áreas definitivamente eu já venci mesmo. Uma delas é a orfandade e a outra é a sexualidade distorcida. E eu agradeço muito a Deus por isso. Obviamente, é uma área que, se eu for possivelmente tentado, como sou e você também, o diabo vai tentar na maçaneta da porta que um dia foi facilmente aberta. Então, eu preciso saber disto, mas não me sinto mais preso em nenhum nível nessas áreas. Obviamente isto veio com um processo de muitos anos mesmo, muitos ciclos mesmo, e é tão bom te ver aqui nesta noite, porque anima muito o nosso coração para a gente continuar construindo um ambiente terapêutico como família espiritual. Para nós implementarmos essa cultura do 30 semanas, antes o nome era Celebrando a Recuperação, tivemos que vencer muitas questões, tivemos que quebrar muitos paradigmas, inclusive da autojustiça, da religiosidade, e eu fico muito feliz de termos construído, porque os nossos líderes quiseram e entenderam que esse tipo de igreja que nós construiríamos, uma igreja que traz um ambiente de cura, e isso é muito bom. É um lugar, é um ambiente que eu sempre gosto de revisitar, porque sei o que esse ambiente fez em minha história. Estava sentado ali e me veio mais uma vez a frase que tem a ver com o que nós vamos falar rapidamente aqui, que é a hora de escrever as memórias. E a frase que veio no meu coração é que o silêncio quase me destruiu. Essa frase tem muito a ver com a minha trajetória. Eu, durante muito tempo, guardei algumas coisas, principalmente que eu sofri na primeira e segunda infância, e isso me bloqueou muito. Eu fui, por atender um chamado de Deus, para o seminário, para me preparar para ser um ministro, um sacerdote, muito cedo, e quando chegou mais ou menos no terceiro ano, eu já não aguentava mais a dor de tentar conviver com algumas memórias sem elas terem sido expostas e tratadas. E isso começou a trazer muita doença para minha alma. E, na verdade, acabei desistindo no terceiro ano, interrompendo o ciclo de formação. Na época minha família estava muito destruída, família biológica. Eu preferi colocar a culpa na minha família, mas na verdade era o peso desse silêncio já. E eu lembro que a psicóloga do seminário disse: Fabiano, provavelmente você tem algo que você não externou, que te prende muito e que tem definhado a sua alma, porque alguns bloqueios que você desenvolveu aqui no seminário, você não chegou assim aqui, possivelmente tem uma conexão com coisas que não foram bem tratadas na sua alma. E quando ela disse aquilo, eu entendi mesmo, mas não consegui fazer naquela estação, naquele tempo. Me casei assim, e depois de
4, 5 anos de casado. Um dia, antes era o Celebrando a Recuperação, já tinha me desenvolvido aqui na igreja. Comecei como pastor de crianças. Tenho a maior honra de ter sido pastor de crianças. Sou apaixonado pelas crianças. E eu considero que as crianças me treinaram para o profético. E sou muito grato a elas. Tinha que ter começado ali mesmo. Nunca mais perdi a experiência que adquiri com as crianças. E por ter sofrido algumas coisas na primeira e segunda infância, eu passei a ser um guardião em muitos aspectos das crianças e ajudei, pela graça de Deus, formar essa cultura que nós temos de cuidado com as crianças aqui nessa igreja. Tenho muita honra de ter participado disso. Mas na época, então voltando à história, eu já era gestor de ministérios aqui na igreja e já tinha me desenvolvido e ajudava a cuidar dos ministérios, avaliando como eles estavam, tentando ajudar para que eles se desenvolvessem. Hoje a gente tem essa função ainda. Quem faz é o Marcão, ele que cuida da base de serviço. E eu lembro que eu fui então olhar mais uma vez como estava o Celebrando a Recuperação. Hoje é 30 semanas. E nós nos reunimos ali no Campo Centro, um grupo bem pequeno ainda, bem no início deste ministério. E era assim, eu dava uma olhada e na hora da partilha eu ia embora. Só que não mexia muito comigo, não incomodava muito ir embora. Sempre tinha muita coisa para fazer e pegava essa linha aí de pensamento, me despedia dos líderes e ia embora. Mas naquela sexta-feira que me refiro, na hora da partilha, o pessoal disse: pastor, fica hoje. E quando eles disseram fica hoje, você poderia ficar hoje, eu ouvi claramente de Deus que era a hora de eu falar. E eu fiquei num conflito muito grande. Eu disse: meu Deus do céu, é coisas que são da nossa própria cabeça, porque eu fui sempre um menino muito correto, né? Então até hoje os meus irmãos pegam um pouco mal comigo, porque minha mãe, educadora, ela dizia assim: na reunião de pais do Fabiano eu nem preciso ir, porque ele é outro nível, tal. Meus irmãos ficavam bravos demais. E eu sempre tentando fazer as coisas corretamente, razoavelmente bom em todas as coisas. E isso foi trazendo uma autojustiça muito grande dentro de mim. Então, na minha cabeça, se eu contasse, por exemplo, o que mais me machucava na época, que eu tinha sido abusado sexualmente, de alguma forma eu não seria mais o Fabiano para as pessoas. Uma coisa que acontece. Então, por causa da autojustiça, depois eu descobri que era religiosidade. Eu fui fundador do grupo de religiosidade, tá? Então, eu sei o que é isso muito bem. E então, eu sentei naquele grupo de partilha de homens e o Espírito Santo me disse: hoje você vai falar. E eu fiquei segurando e tremendo. Eu falei: eu não vou falar de jeito nenhum. Como é que esse povo vai... Gente, a igreja, eu não sei. Comecei a pensar um monte de coisa. E, enfim, não falei. Aí fui para casa. Aí fui dirigindo o carro, mas bem lentamente. Um Chevette que eu tinha álcool. E não corria muito mesmo. Mais lentamente ainda. E aquele negócio: puxa, eu perdi uma oportunidade enorme hoje. O Espírito Santo falou: não perdeu não. Isso aqui que você perdeu, pode acontecer hoje na sua casa. Eu falei: meu Deus, a Vivian, como é que vai ser? Aí eu pensei uma coisa impossível. Eu nunca fui, nunca. Eu acho que pouquíssimas vezes eu fiz um negócio assim de prova. Eu sempre fui muito prático na minha vida cristã. Tipo, deixa eu ver se
se acontecer isso e isso eu vou fazer. Eu sou muito prático. Às vezes as pessoas vêm se aconselhar comigo e até se frustram. Eu falo, o que você está achando, o que você está pensando e tal. Então, provavelmente é isso mesmo, né? E aí as pessoas ficam chocadas porque eu sou bem prático mesmo, né? Principalmente para aconselhar para relacionamento afetivo. Pensa um homem prático, eu sou extremamente prático. Eu acredito muito de que a gente é hóspede da presença de Deus. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. A gente que complica muito. Então eu sou prático. Mas eu fiz prova. Falei assim, eu vou fazer um negócio que eu não costumo fazer, para não dar certo mesmo eu não falar. Disse assim, se eu chegar em casa, minha filha estiver dormindo, que a minha filha maior era muito espoleta. Hoje ela é calma, a outra é mais agitada. Mas ela era demais, sempre dormiu pouco, até hoje dorme pouco. Se ela estiver dormindo e a Vivian, deixa eu ver uma coisa bem impossível, a Vivian tomada banho em paz, tudo tranquilo, casa arrumada, eu comecei a criar aqueles negócios. Aí hoje eu vou falar, hoje é o dia. Aí fui subindo a escada no prédio lá, falei, meu Deus, tremendo, falei, Senhor, o que está acontecendo, gente? E hoje eu vejo que era só abrir a boca. E toquei a campainha, ela atende, tudo calmo. Eu falei, meu Deus. Cabelinho lavado, eu falei, gente, é um milagre. Realmente é hoje. Aí meio que gaguejando, eu falei, Vivian, senta ali no sofá. Você está passando mal? Eu estou, senta ali um pouquinho. Senta aí. Vivian, é o seguinte, depois ela conta que ficou assustada, falou, meu Deus, o homem fez alguma burrada, gente. Eu falei, Vivian, é o seguinte, vou ter que fazer uma partilha aqui com você, só que não precisa pensar no que você vai dizer para mim e tal. Comecei, né, a falar as regras, né? Só que não vai ter 5 minutos não, viu? Porque vai ser um negócio assim e tal. Não, pode falar. Aí falei, chorei bastante, fui falando, acontece e tal, que eu fui abusado sexualmente e meus pais não sabem disso, ninguém sabe disso, eu não podia ter casado com você sem ter te contado isso. Eu acho que espiritualmente isso atrapalha muita coisa na nossa casa, na nossa família. Nossa filha nasceu e eu não quero mais continuar com esse segredo, isso não me faz bem mais, isso tem me consumido e tal. E contei, fui falando, e a partir dali nós nunca mais somos os mesmos. Eu lembro que depois de um tempo marquei um horário com o pastor Carlito para falar com ele essa história. Olha, pastor, tal. Aí falei. Aí ele orou por mim. Aí quando eu fui saindo, ele falou, Fabiano, volta aqui um pouquinho, senta aí. Filho, você vai contar isso para a igreja. No seu tempo. Eu falei, tá bom, pastor. Ia saindo, ele falou, volta aqui, rapaz, não é para você sair não. Senta aí. Seguinte, você não vai medir as palavras. Você vai falar livremente. Estiver no seu coração. Tá bom? Tá bom. Aí nós tínhamos, antes de começar o ciclo, nós fazíamos 8 mensagens, 8 pregações, para preparar a igreja para o ciclo. Até que esse ministério entrou na nossa cultura, a gente não precisa fazer mais isso. Então, naquele ano, cada mensagem que tinha a ver com cada decisão, tinha um testemunho. Aí eu vi qual que se encaixava com o meu. Aí na semana eu falei para a líder, eu vou dar o testemunho essa semana. Mas assim, não tinha como convencer, ela não acreditava. Ela dizia, pastor, o testemunho aonde? Eu vou dar o testemunho. Você falou, pastor, mas o negócio virou uma tensão ali já. Eu falei, meu Deus, não vai ser fácil. E era muito difícil mesmo para a igreja assimilar uma coisa dessa. Alguns anos atrás, quase 20 anos atrás. E eu nasci nessa igreja, vocês sabem disso, né? Estou aqui há 45 anos, minha idade. Está tendo apresentação de bebês ali
na Auditório Comunidade. Vivi estar ali com o Ministério da Herança Real. Eu fui apresentado como bebê nessa igreja. Tenho uma honra de ser um pastor hoje aqui. Então, tem irmãos que literalmente me viram nascer e crescer, né? O Conrado foi um deles, né? Tá ali. O Conrado é quase Deus, me viu enquanto eu estava numa estrutura informe. Não é que você é antigo, Conrado, você é experiente, né? Conrado conheceu os meus pais solteiros. É mole? Então é muito tempo, uma honra. Muito lindo trabalhar junto com o Conrado. Só Deus para fazer essas coisas. Então, chegou o dia. Ali na José Longa a gente tinha as escadas, num primeiro momento, né? Na frente do púlpito, as escadas. Então hoje, Fabiano vai dar o testemunho. Fabiano, né? Mas na hora que eu fui subir na igreja, viu que era o pastor Fabiano. E aí eu dei o testemunho. E desci. E aí, alguns mais antigos, a partir dali, que eu encontrava, eles disseram, alguns: você não precisava ter feito isso, você não precisava ter se exposto e tal. Mas até hoje, eu atendo homens que foram abusados sexualmente. E eu acredito que também o meu testemunho é um dos testemunhos que ajudou muito na quebra de paradigma da nossa igreja em relação a essa visão de sermos um ambiente terapêutico. Então me sinto muito à vontade aqui e quero te encorajar a prosseguir. Daqui a pouco já é outubro. Cada sexta-feira que você chega aqui é um milagre. É um milagre. Existe uma batalha espiritual muito grande acontecendo. A nossa igreja quase não fala o nome diabo, porque nós somos verticalizados, mas ele existe. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os seus desígnios. Jesus disse, o chamando de ladrão, que ele vem para matar, roubar e destruir. Então, sabemos que quando você entra aqui, é algo extraordinário que está acontecendo na sua história. E você precisa continuar. Parece que, talvez você esteja se sentindo, eu poderia estar mais adiantado, mas você já mudou mais do que você imagina. Mais do que você imagina. Tem muita coisa boa acontecendo dentro de você, e daqui a pouco será percebida fora de você. Então, não se intimide. Às vezes chega aquela palavra desestimulante: olha, você está indo lá no 30 semanas, você mudou tanto. Mas você já mudou bem mais do que você imagina. E graças a Deus você chegou aqui. Você sabe que o líder desse ministério chegou aqui, o Cláudio, totalmente dependente de crack. E hoje o Cláudio é uma celebridade. O Cláudio fala no Brasil inteiro, tem que até segurar ele, no Brasil inteiro, sobre o que está acontecendo em nossa igreja, através desse lindo ministério e de tudo que esse ministério e essa igreja, lógico, o Espírito Santo, através de Jesus, tem feito na vida dele. Então não desista. Às vezes você olha alguém em que você se inspira, mas não fique só com aquela imagem. Por detrás tem uma história, tem um processo. Eu contei aqui uma história que ainda eu me emociono, mas já tem 20 anos. 20 anos. Então as maiores transformações da nossa vida, elas só acontecem por meio de um processo. E a gente não pode desistir do processo. E o 30 semanas é um ambiente para se aprender, onde você aprende
a ser filho, para que essa raiz de orfandade seja exterminada, consequentemente a rejeição e os mecanismos de defesa e compensatório sumam da sua vida. É a escola da filiação. No TPL, segunda-feira, fui honrado aqui nessa plataforma. O livro Paternidade Bem Resolvida já vendeu 20 mil cópias, né? Então, a nossa igreja, ela tem um ambiente muito voltado para a cura do nosso coração em relação à paternidade de Deus. E se você entender isto, a sua vida será completamente transformada. E você, para isto, precisa resolver os seus relacionamentos horizontais, para que o seu relacionamento vertical funcione bem. Porque geralmente nós transferimos para Deus a visão que nós temos dos nossos pais. Então, se eu tenho um bloqueio em relação ao meu pai biológico, o pessoal me pergunta: pastor, e o the end da sua história de paternidade? Como é que está? Não está nada bom. Queria que tivesse sido uma história com final hollywoodiano, mas não foi. Minha mãe morreu ano passado, 25 anos em depressão, morreu deprimida. E meu pai continua do jeito dele, né? Mas quem mudou foi eu. Eu decidi mudar, né? Você já aprendeu aqui, essa altura de 30 semanas, você não consegue impedir o mal, de certa forma, que chega até você, principalmente quando vem de pessoas que são importantes para você. Mas você é o protagonista da sua história, e você decide o quanto aquilo impactará você. Então você precisa, através dos princípios do 30 semanas, criar uma redoma de proteção e sair de uma vida de coadjuvante, codependente da história de outras pessoas. Por quê? Porque você já está fazendo parte da história de outras pessoas. Uma hora eu falei: ok, não tem como mais eu tentar mudar minha família biológica, ok. Só que é o seguinte, coloquei uma linha e disse: loucura, depressão, insanidade, um monte de coisa, violência, sexualidade deturpada, não vai passar daqui, porque agora eu já tenho uma descendência. Minhas filhas não têm nada a ver com isso. Tanto é que eu já contei aqui, quando eu lancei o livro Paternidade, dei para cada filha, e aí fiquei olhando se a mais velha iria ler. Ela começou a ler, aí depois deixou lá na escrivaninha, e aí: leu, Raquel? Não. Leu, Raquel? Não li. Onde eu falei: puxa, sofri tanto para escrever esse livro, meu primeiro livro tinha que ser assim. Gente, foi um negócio assim, eu falei: meu Deus, vou desistir, não aguento, porque você tem que revisitar. É isso, as memórias, eu já não, Senhor, meu Deus do céu, quantas vezes dormia com o computador no peito, no chão, um negócio assim. A família já estava com a plaquinha assim: termina. Aí eu falei: ó, o pai sofreu tanto para escrever esse livro, você não está nem lendo. Aí um dia ela me chamou e disse assim: pai, realmente esse livro é a sua história? Por quê? Porque o que eu sou hoje, ou na época, já não tinha mais conexão nenhuma com todo aquele sofrimento, com todas aquelas prisões e pressões. Então, eu guardei isso para mim, tem a ver com aquilo que vocês ouviram semana passada, e hoje vamos ouvir aqui um pouco, mas está interligado essa fase das memórias, que é confessar. Não permita que o silêncio te destrua.
Porque o silêncio, nesse aspecto, tem poder de acabar com a nossa história. Eu tenho como cuidar da minha reputação, ok, a partir dali, daquele dia no púlpito contando a minha história, tem gente que até hoje, tipo, meu Deus, mas você cuida do seu caráter, o pastor Carlito sempre ensina isso, quem vai cuidar da sua reputação é Deus, entendeu? E eu me sinto assim feliz demais, demais, de ter tido uma história de restauração. Queridos, todos os dias eu peço: Deus, eu quero ser um melhor Fabiano hoje. Eu coloquei no meu coração, entendi isso. O maior legado que vamos deixar é a nossa transformação pessoal. É a nossa transformação pessoal. Eu quero ser, toda hora eu me pergunto, e às vezes pergunto para ela: Vivian, no que eu preciso melhorar? Às vezes, porque toda hora não dá, porque tem que, entendeu? É muita coisa, sempre é muita coisa. Então, mas você precisa do feedback das pessoas, de Deus em especial. E o que a gente aprende? Se entendermos que somos filhos de Deus, nós temos acesso ilimitado ao seu poder para mudar. Gente, não tem nada que a presença de Jesus não possa curar. Vou repetir: não tem nada que a presença de Jesus não possa curar. Nada. Eu me tornei eu falo isso, as pessoas dão risada, ultra tímido, ultra. Hoje, lógico, né? Toda hora tem que encarar multidões e tal. Eu entro assim no backstage lá, falo: meu Deus, de novo, eu vou ter que ir. Mas tem a ver com o meu destino. Quando eu vi, já acabou. E todos os dias dizendo: Deus, eu não abro mão de ser uma pessoa melhor, e não abro mão das promessas do Senhor na minha vida. Amém? Porque uma fase é a sua cura, a outra fase é a aceleração para o seu destino. Não é só ficar contando testemunho e tal, fica assim, uma vida pautada no que passou, mesmo que o que passou esteja resolvido. Não, o que passou é uma plataforma para algo novo e melhor. Então hoje minha mente está cada vez mais livre para acessar os recursos limitados do céu. Então agora, se depender de mim, o diabo vai para terapia. Entendeu? E depois vai ser internado sem voltar. Eu quero saber, eu quero assim que ele fala assim, ele não está só curado não, agora ele está levando cura. Ele não está só restaurado não, agora quando ele fala, ou muitas vezes, a atmosfera que ele carrega, vai despertando pessoas para que as pessoas sejam filhas e filhos. Por quê? Porque uma ferida fechada é uma unção inaugurada. É isso aí. Aquilo que mais te perseguiu, depois deste ano, vai se transformar na sua maior especialidade. Aleluia. Aí o diabo não aguenta, ele fica desesperado. Ele fala: não, ele não só está livre, ele está levando libertação. Ele não está só curado. Eu já estou revoltado porque ele está curado. Não, ele está levando cura. É por isso que muitos vão voltar o ano que vem para servir nesse ministério. Como o apóstolo Paulo disse: com as mesmas consolações que fomos consolados, podemos consolar. Gente, todos os dias, antes de pedir mais unção, mais chapação, eu quero ser uma pessoa melhor.
Quero ser uma pessoa melhor. Quero ser um melhor pai, um melhor filho. Quero ser um melhor marido, um melhor cidadão, um melhor pastor. Todos os dias. E o legal é que há poder em Jesus para isso. Por isso que o 30 semanas é cristocêntrico. Aquilo que nada pode fazer por nós, nem nós mesmos, Jesus faz. Aleluia. Jesus faz, e faz de forma radical. Aleluia. De forma radical Ele faz. Então, semana passada vocês viram aí na página 227, confessar. E a decisão, eu vou falar. Diga assim, eu vou falar. Ó, tem gente que não abriu a boca em nenhuma partilha até agora. Vai ser hoje. Vão ter que, tipo assim, acabou, vão ter que, calma. É hoje. Confessar, eu vou falar. Lembrando que depois da partilha você pode fazer sua inscrição para o rendição, que é amanhã, que começa às 8h30. Amanhã também você pode fazer a sua inscrição. Por que nós criamos lá atrás, o rendição? Por quê? E a pastora vive com a criatividade dela, usando as coisas dos elementos ilustrativos que vocês vão ver amanhã. E a equipe foi melhorando durante os anos. Por quê? Porque a gente sabe que revisitar as memórias não é fácil, mas em grupo, você tendo os facilitadores, que o nosso time de 30 semanas é excepcional. Eu vi coisas tão lindas do retiro passado, e vai acontecer também, sem dúvida nenhuma, amanhã. Te facilita o ambiente para que você possa então, de forma disciplinada mesmo, com a ajuda das pessoas mais experientes, escrever as suas memórias. Examinemo-nos, você viu semana passada, e submetemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. 228, como que eu escrevo as minhas memórias? Para facilitar a escrita de suas memórias, preparamos algumas perguntas que tratam dos assuntos mais importantes e comuns. Está na sua apostila. Limite em apenas responder as perguntas, mas recomendamos que, no mínimo, você responda a todas. Você pode falar de fatos e histórias que vierem à sua mente, até daquilo que naquele momento ainda não tem muito a ser explicar, ou até mesmo não estão em nenhuma pergunta. O Espírito Santo, lembre-se, está agindo em sua mente e coração para que este tempo efetivo seja de uma libertação profunda. E aí hoje, na 237, primeira parte, infância, agora continua a história, juventude, em diante, confessar erros e falhas, parte 2, Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, Deus também quer ser adorado. Ele quer que a nossa mente se volte para Ele, e este exercício está conectado a isso. 238, como estão suas respostas? Não se esqueça de que para cada resposta deve haver 5 informações: o fato, a pessoa, o efeito, o dano e sua responsabilidade pessoal. É muito importante isso. Então, eu fui abusado sexualmente, um fato. Com o passar dos anos, eu entrei numa prisão de religiosidade, autojustiça e medo, e distorções sexuais, etc. Então, a partir do fato, qual é a minha responsabilidade? Isso é muito importante, ok? Então, a primeira informação é a pessoa. A segunda, o fato. Você mencionará fatos importantes ocorridos na trajetória. O terceiro, o efeito. O quarto, o dano.
dano social. Você sofreu com relacionamentos destruídos, calúnias ou fofocas. Outra informação, segurança, sua integridade física foi ameaçada. Outra informação, por exemplo, sexual, você foi vítima de relacionamentos abusivos, a intimidade e confiança foram prejudicados ou violadas. Uma coisa que a gente aprende aqui no 30 Semanas e até na evolução das partilhas, que a gente começa a descer para a ponta do iceberg, a gente começa a perceber a raiz mesmo dos problemas. A gente passa a não olhar só para os sintomas, tiramos o foco e o Espírito Santo nos leva para as causas que estão no centro do problema, e aí começa a cura, aí você começa a vencer e a crescer. Quinta informação é a minha parte. Agora você precisa identificar honestamente a parcela que é a sua responsabilidade, como eu mencionei. Na página 239 está aí o texto. Venham, vamos refletir juntos, ok? Então, a reflexão, a meditação, a conectar os pensamentos a Deus, isso é uma proposta de discipulado até. Está assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. A escarlate, nesse contexto aqui, eles te retiravam de um inseto, e aí aquela tinta retirada do inseto era para tingir os tecidos. Então essa transformação de uma realidade que aparentemente não tem mais solução, aquilo foi absorvido, por exemplo, por um abuso, por exemplo, por uma codependência impositiva, autoestima baixa, autocomiseração. Aquilo te trouxe marcas e te fez refém de uma atmosfera. Ainda que essa situação esteja assim, ainda que você não consiga mais se movimentar, se você confessar, e a Bíblia diz que quando nós abrimos a boca e confessamos para Deus os nossos pecados, erros, dores, etc., nós somos perdoados naquilo que se refere a um padrão que não está adequado para nós, filhos de Deus. Pecado é você concordar que você está fazendo algo que não é padrão do céu para você. Você diz: realmente isso não é a sua vontade para mim. Isso é o ato de confessar. Mas também a Bíblia diz em Tiago 5,16 que quando você confessa para o outro, aí se instala a cura. Por quê? Porque a igreja carrega o poder da cura. O céu perdoa e a igreja libera a cura. Por isso, querido, não desista nunca da igreja. E se você está chegando agora, entenda, não é só realmente um lugar para você frequentar, é uma família para você pertencer mesmo, inclusive entrar numa célula, inclusive passar pelo discipulado pessoal. Isso tudo carrega o poder do céu que está sobre a igreja e vai e alcança você. Todo isolamento é sinônimo de doença. Quem já passou por depressão, já passei, sabe o que é isso. Sabe o que é isso? É antinatural. Por quê? Quando você está próxima de pessoas maduras na fé, a possibilidade de você receber uma ativação de cura é muito grande. Ainda mais se você realmente abrir o seu coração, acessar. Então, a terceira parte das memórias é juventude, turmas, aventuras e namoro. Tem várias perguntas aí, tá bom? E na página 245 é muito bom chegar no final de suas memórias. Organize-as com um texto corrido. Inclusive, se você estiver fazendo
com auxílio de alguém confidente, você pode, enquanto está escrevendo, pedir para que ele dê uma lida, se você achar que está um pouco desestruturado, ou se você quer uma validação se você está indo no caminho certo, tá bom? Pode fazer isso também, não precisa terminar para mostrar nesse caso. Amanhã, na ajuda dos nossos queridos, que serão confidentes por um dia nesse sentido, eles vão também ter essa perspectiva de ajudá-los, ok? Um texto corrido com um mínimo de sequência cronológica, e leia tudo para o seu confidente em um momento calmo, reservado para isso, em um local tranquilo e sem interrupções. Cremos firmemente que esse é um passo que o abençoará profundamente, profundamente. E o texto de Provérbios 28:13 para terminar: mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então está se referindo a pecado, mas pode ser peso, pode ser dores, etc. Essa palavra abandona, o verbo abandonar, significa deixar, olha só que interessante, apostatar-se, ou seja, eu não acredito mais naquilo. Isso que me dominava e me destruía é uma mentira, não é a vontade de Deus para mim. Eu não fui criado para isso. Eu não vou mais continuar nessa inverdade. E também abandonar significa libertar-se. E eu creio que, preste atenção nisso, quando nós permitimos que algo na nossa vulnerabilidade emocional nos aprisione, o diabo toma conta daquela área. Ok, queridos? Então você precisa de Jesus mesmo, porque Jesus vai limpar a casa e vai ocupar a casa. Não só a sala, cada cômodo da casa. Esses dias eu preguei aqui para os homens e disse: você não discipula demônio, demônio você liberta, você expulsa. Vou repetir: você não discipula demônio, demônio você expulsa. Você discipula discípulos, pessoas que têm consciência que são livres em Jesus, apesar das fragilidades. Feche os seus olhos, por gentileza. Agora um momento muito importante, essa estação, esta fase do 30, e você chegou até aqui. Aliás, se você conhece alguém que deixou de vir algumas semanas, eu queria te pedir muito, muito mesmo, como parceiro desse ministério e da igreja, da cidade, traga essa pessoa semana que vem. Ela não pode parar, não pode parar, por nenhum motivo, porque eu acredito que qualquer motivo que essa pessoa colocou para não estar mais aqui, não será suficiente em relação ou na proporção daquilo que Deus tem no coração dele para oferecer para essa pessoa, se ela continuar. Não é só vindo às sextas-feiras, continuar no processo. E as sextas-feiras são chaves para o processo. Então, lembre de alguém e estimule, peça para retornar, ore por essa pessoa.